Bora lá! Hoje a gente vai desvendar o papel super crítico e, olha, muitas vezes bem mal compreendido das vitaminas. Sabe, elas não são só um item lá no rótulo do alimento, não. Pensa nelas como as verdadeiras chaves mestras que ligam, que destravam o funcionamento do nosso corpo. E aí, alguma dessas perguntas parece familiar? Aquele cansaço que não passa, um machucado que demora para sarar, ou pegar um resfriado atrás do outro? A resposta para isso muitas vezes está na nutrição. São sinais clássicos, sabe, de que pode estar faltando alguma vitamina, a pecinha certa para manter a máquina do corpo funcionando a todo vapor. Então, o que são exatamente as vitaminas? Bom, a definição formal é essa. São compostos orgânicos essenciais que o nosso corpo precisa, só que em pequenas quantidades. E o mais importante, ele não consegue produzir sozinho, ou pelo menos não o suficiente. E o que isso quer dizer? Simples, a gente precisa pegar elas da comida. Porque sem elas, um monte de processo vital simplesmente para. E é exatamente isso que nos traz ao ponto central da nossa análise de hoje. Como é que as vitaminas realmente funcionam lá no nível bioquímico? Não é mágica, gente, é ciência pura. E olha, é fascinante. É super importante a gente entender uma coisa. Vitamina não é um simples bônus para a saúde, esquece isso. Elas têm trabalhos muito, mas muito específicos na regulação do metabolismo, na produção de energia. Elas são, literalmente, trabalhadoras essenciais dentro de cada uma das nossas células. E qual é a principal função delas, então? A palavra-chave aqui é essa: cofatores. A grande maioria das vitaminas atua como cofatores enzimáticos. Tá, mas o que raios isso significa na prática? Para simplificar, vamos usar uma analogia. Pensa assim, uma enzima inativa é como se fosse uma máquina super moderna, de alta tecnologia, mas desligada. Ela está lá, pronta para trabalhar, mas não pode. Aí entra a vitamina, o nosso cofator. Ela é a chave específica, certinha, que vai ligar essa máquina. E pronto. Com a chave no lugar, a enzima se torna ativa. É a máquina destravada e funcionando, tocando uma reação vital para o corpo, tipo gerar energia ou construir tecidos. Simples, né? Sem a chave, a máquina não serve para nada. Ok, mas nem todas as vitaminas seguem exatamente as mesmas regras, tá? Elas se dividem em duas grandes equipes. E entender a diferença entre elas é crucial para saber como o nosso corpo vai usar, guardar e até eliminar cada uma. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem as lipossolúveis, A, D, E e K. O nome já diz tudo, né? Lipo de gordura. Elas precisam de gordura para serem absorvidas e, olha o detalhe, elas ficam armazenadas no nosso corpo, no fígado e no tecido adiposo. Do outro lado, as hidrossolúveis, todo o complexo B e a vitamina C. Essas são absorvidas direto e o que o corpo não usa, ele manda embora na urina. E qual é a grande sacada aqui? Como as lipossolúveis ficam estocadas, o risco de toxicidade por acúmulo é, claro, bem maior. Certo, já chega de teoria, né? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de como algumas dessas vitaminas, as estrelas do show, fazem o seu trabalho vital no dia a dia do nosso corpo. Vamos começar com uma super famosa, a vitamina C. Dá para pensar nela como uma grande construtora do nosso corpo. O papel principal dela está todo ligado à criação e ao reparo de tecidos. É tipo a engenheira estrutural das nossas células. E por que ela é tão importante? Bom, primeiro, ela é a chave para produzir colágeno, aquela proteína que dá estrutura para a pele, para os ossos, para as gengivas. Além disso, ela é um antioxidante super poderoso, dá aquele reforço para o nosso sistema imunológico e, claro, é crítica para a cicatrização de feridas. E para ver como isso não é só teoria, olha só esse impacto clínico direto. A falta de vitamina C tem consequências bem reais e que a gente consegue medir. Piora o sangramento da gengiva e deixa a recuperação depois de um procedimento muito mais lenta. É a prova viva da importância dela. Agora vamos para outra estrela, a vitamina D. Muita gente conhece ela como a vitamina do sol, e com razão. O papel mais famoso dela é, sem dúvida, cuidar da saúde dos nossos ossos e dentes. Ela funciona como uma espécie de gerente, sabe? Ela controla como o corpo vai usar o cálcio e o fósforo. Sem ela, não adianta, os ossos ficam fracos. E hoje em dia, o papel dela é tão crítico que influencia até o sucesso de procedimentos bem modernos, como os implantes dentários. E olha que exemplo pesado. Osseointegração é basicamente o processo de um implante grudar no osso.
Se os níveis de vitamina D estão baixos, todo o procedimento pode ir por água abaixo. Isso mostra o quanto essa vitamina é fundamental para a estrutura do nosso corpo. Mudando de time agora, vamos falar de uma do complexo B, a famosa B12. Ela tem uma função dupla que é absolutamente vital: proteger o nosso sistema nervoso e, ao mesmo tempo, garantir a saúde do nosso sangue. A B12 é fundamental para formar os glóbulos vermelhos do sangue e para manter a tal da bainha de mielina, que é tipo a capinha de proteção dos nossos nervos. A falta dela pode causar anemia e até danos neurológicos. E aqui vai um ponto de atenção importante. Como as fontes de B12 são praticamente só de origem animal, alguns grupos, como vegetarianos e idosos, precisam ficar de olho. Certo. Se essas vitaminas são tão importantes assim, a pergunta óbvia é: onde a gente encontra elas? E a resposta principal, gente, deveria ser sempre a mesma: na comida. Essa tabela é um guia prático bem legal. Quer vitamina C? Pensa em coisas coloridas: laranja, kiwi, pimentão, morango. Para vitamina D, peixes gordurosos tipo salmão, gema de ovo e, claro, um pouquinho de sol. A B12, como a gente falou, é exceção, vem só de produtos de origem animal. E a vitamina K, que é essencial para a coagulação, está lá nas folhas verdes escuras, como couve e espinafre. O ponto é, a dieta tem que ser sempre a primeira linha de defesa. E agora vem a reviravolta. Depois da gente falar tanto sobre como as vitaminas são essenciais, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda: o perigo do excesso, especialmente quando vem daquela suplementação sem critério nenhum. Existe uma ideia muito comum, de que vitamina é inofensiva. Que tomar suplemento é sempre seguro, porque, o que o corpo não usar, ele joga fora. Gente, isso é um mito, e um mito bem perigoso. A realidade é outra. E aqui a gente volta para aquela divisão em 2 times. Com as hidrossolúveis, o risco é realmente menor, porque o corpo elimina o excesso. Mas e as lipossolúveis? Lembra que o corpo armazena elas? Pois é. Isso significa que doses muito altas podem se acumular com o tempo e chegar a níveis tóxicos, causando problemas bem sérios. E não estamos falando de probleminhas, não. Olha só, excesso de vitamina A pode intoxicar o fígado. Excesso de vitamina D pode causar um acúmulo perigoso de cálcio no sangue, o que pode levar a arritmia e pedra nos rins. E vitamina E em excesso pode aumentar o risco de sangramentos. Por isso, a regra de ouro é suplementação só com orientação de um profissional. Ponto final. E para fechar, fica essa reflexão. A gente viu que as vitaminas são as chaves que ligam as máquinas do nosso metabolismo. A pergunta que fica no ar é: será que a dieta do dia a dia está fornecendo o molho de chaves completo que o corpo precisa para funcionar na sua melhor forma? Fica aí o pensamento.